Salve, salve colorados! Aqui mais um vídeo do canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. E no vídeo de hoje nós vamos focar nas soluções do Internacional. Sim, vamos falar de soluções. No último vídeo eu estava bastante exaltado, vocês viram que eu estava chateado com tudo que vem acontecendo com o Internacional. Eu ainda estou bastante chateado, não significa que mudou alguma coisa, mas no vídeo de hoje eu quero focar em soluções, porque quem sabe falar de problema, quem sabe reclamar, também sabe apresentar soluções. É muito fácil só criticar e não apresentar solução nenhuma. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre possíveis soluções para o Internacional. Então vamos comigo, porque esse vídeo tem muita coisa que pode ser interessante para a sequência dessa temporada. O Internacional, ele está passando por uma crise, olha, uma crise muito forte, muito pesada, né? O Mano Menezes está por um fio, a gente sabe disso. Até achei que ele ia cair ontem depois do jogo, pensei que ele ia ser demitido, mas a diretoria do Inter bancou o Mano Menezes, ele continua sendo o treinador do Internacional. E eu vou dizer para vocês assim, ó, eu até não me oponho o Mano Menezes continuar no cargo, mas ele precisa recuperar esse grupo. Ele precisa recuperar o trabalho dele, né, no Internacional, e ele precisa voltar a ser treinador do Internacional, porque como eu falei no último vídeo, ele já não tem sido mais o treinador do Internacional ultimamente, porque ele não está encontrando soluções, ele não está conseguindo fazer o trabalho dele. O trabalho do Mano Menezes em 2023, ele é um trabalho péssimo, é um trabalho inqualificável. Ele perdeu o grupo, ele perdeu a mão, os resultados já não acontecem de jeito nenhum, nem com naturalidade, nem sem naturalidade. Os resultados não estão acontecendo. E foi assim no Gauchão, que a gente não conseguiu fazer uma boa campanha, a gente caiu fora na semifinal, a gente nem disputou a final do Gauchão. Começamos a Libertadores mancando, né? Empatando com o Independiente de Medellín, que é um time inferior ao nosso, quase empatamos com o Metropolitanos da Venezuela, que é um time infinitamente inferior tecnicamente ao nosso, e contra o Nacional do Uruguai, uma vitória que estava na mão duas vezes, a gente deixou escapar. No Brasileirão tivemos uma boa vitória contra o Flamengo, uma boa vitória contra o Goiás, um empate até ok lá contra o Fortaleza, que poderia também ter sido uma vitória, mas que a gente não conseguiu vencer lá em Fortaleza. E duas derrotas acachapantes, duas derrotas patéticas, né? Que a gente foi massacrado pelo São Paulo, fraquíssimo time do São Paulo lá no Morumbi. A gente ontem foi massacrado pelo bom time do Atlético Paranaense, mas dentro do nosso estádio Beira-Rio. E o Inter tem alguns problemas que são muito graves, né? Primeiro, a falta de soluções encontradas pelo Mano Menezes, mas o Mano Menezes permaneceu como treinador. Então, tudo que a gente vai falar sobre soluções aqui para o Inter, a gente parte do princípio de que o Mano Menezes ainda é o nosso treinador. E eu não vou deixar de torcer para o Inter, eu não vou deixar de fazer conteúdo aqui para o Inter, simplesmente porque o Mano Menezes continua sendo treinador. E eu até digo para vocês, eu não me oponho dele continuar a ser treinador do Inter. Ele só não pode continuar sendo treinador do Inter do jeito que tá. Ele tem que melhorar. Eu não sei se ele vai conseguir melhorar. Eu não sei se ele vai conseguir recuperar o grupo. Eu não sei se ele vai conseguir fazer milagre, sabe? Tirar leite de pedra. Isso eu não sei. Mas eu tenho algumas dicas para o Inter que poderiam ser alguns elementos externos, né? Para nos fazer retomar aquele futebol que a gente apresentou lá no final de 2022, mesmo tendo o elenco dilacerado como a gente teve, né? A gente tinha jogadores ali, Tyson, Edenilson, quem mais que jogou no passado? Patrick, Rodrigo Dourado, né? Então a gente tinha jogadores que hoje poderiam ser bons reservas nesse time, ou talvez alguns até titulares. Ou será que, por exemplo, o Dourado não poderia ser o nosso volante titular agora que o Gabriel está lesionado? O Campanharo e o Rodrigo Dourado, não sei dizer. Sinceramente, assim, ó, o melhor Rodrigo Dourado é muito melhor do que o Campanharo.
Talvez numa má fase, o Dourado e Campanharo disputariam posição, mas nesse momento o Rodrigo Dourado me serviria para banco. É melhor do que outras opções que a gente tem por ali, né? Pô, a gente tem como solução ali no meio, em vez do Tyson que a gente tinha, hoje a gente tem Estevão, né? Tu vai comparar o Tyson com o Estevão? Não dá nem para começar a comparar, né? Então, assim, claro, eram jogadores com salário alto? Eram, sim. Edenilson tinha um salário alto também. Mas hoje, no lugar do Edenilson, a gente tem ali quem, né? Para colocar no segundo tempo, para mudar a história de uma partida, sabe? Então, assim, eu não sou contra ter tirado esses jogadores que tinham momentos oscilantes, muitos deles falhavam em decisão. Eu não estou aqui para defender ex-jogador, porque eu sou contra ficar indo e voltando jogadores que já saíram daqui. Mas eu sou contra quando sair um jogador de um certo nível, de um certo gabarito, tem que vir um jogador de nível parecido, para manter o equilíbrio do time. Porque senão tu acaba prejudicando. E o grupo do Inter de 2023 é um grupo mais fraco do que era em 2022. Porque um time não é feito de 11 jogadores. Porque os 11 titulares do final de 2022, a gente tem no elenco. Os 11 titulares. Mas as reservas são inqualificáveis. Tu colocar um Estevão, tu colocar um Lucas Ramos, sabe? É complicado, né? Não tem como tu comparar. Tu pega Jean Dias, né, que a gente contratou até recentemente. Nada contra, tá? O cara tá ali na correria dele, tá tentando ser jogador, que é o sonho da vida dele, de jogar num time maior e tudo. Mas não se compara, né? Pelo amor de Deus. O Patrick, por exemplo, é melhor do que Jean Dias, né? Então, as soluções, assim, tem que aparecer, né? Quando tu manda o cara embora, tem que trazer uma solução do mesmo nível. Aí tá. Dicas que eu dou para a direção do Inter. Vamos focar agora nas soluções, né? Preparo físico. O Flávio de Oliveira, que era nosso preparador físico de 2022, foi embora, foi lá para o Corinthians e agora foi demitido do Corinthians. Ele fez um bom trabalho aqui em 2022. Quem sabe eu não poderia trazer de volta o Flávio de Oliveira para ele retomar o trabalho que ele fazia aqui em 2022. Porque a gente está sentindo o preparo físico, né? A gente vê que o time cansa no segundo tempo. A gente tem ali 30 minutos intensos, a gente viu isso contra o Nacional do Uruguai, a gente viu isso contra o Atlético Paranaense. Contra o São Paulo foi menos tempo, acho que uns 15 minutos que a gente jogou bem ali e depois morreu, né? Mas então o preparo físico do Inter hoje é insuficiente. Dá para perceber que o preparo físico do Inter está insuficiente. Então por que não trazer de volta o nosso preparador físico? Ou então contratar um preparador físico bom, um cara bala mesmo, para resolver essa questão do preparo físico. Outra coisa, trocou o preparador de goleiros. O preparador de goleiros que preparou o Alisson, por exemplo, no Inter, dizem que ele fez um trabalho ruim com o Daniel, mas será que foi ele o problema ou será que o próprio Daniel que tinha chegado já no seu teto ali e não tinha mais o que evoluir, né? Kehler e John hoje são goleiros falhos, né? A gente tem o Kehler que oscila, o John que também oscila e a gente nem sabe direito se algum deles poderia ter potencial para ser nosso titular. O fato é que o titular mesmo, quem está jogando, é o Kehler. Mas será que o John não poderia ser um titular melhor que o Kehler? Não sabemos, né? Porque não foi dada uma sequência de jogos pro John para ele se acostumar, para a gente perceber. Isso talvez fosse uma outra sugestão, outra coisa que o Inter poderia fazer. Então, preparo físico, preparador de goleiros, oportunidade pro John ser titular no gol do Inter. Aí já são 3 coisinhas que já dá uma mexida. William Thomas. William Thomas, o nosso executivo de futebol, ele veio para o lugar do Paulo Brax e o Paulo Brax tinha vindo para o lugar do Rodrigo Caetano. Nem Paulo Brax nem William Thomas tem um currículo que tem o Rodrigo Caetano. Então, deveria ter ido atrás de um executivo de futebol que fosse alguém que tem um currículo, que tem história no futebol, que consegue chegar e conversar com os clubes para contratar jogadores, né? Paulo Brax, insuficiente, foi demitido. William Thomas, insuficiente, não sei por que ainda está no clube. Ninguém gosta do trabalho dele. Quando teve que contratar jogador foi o presidente Alessandro Barcelos para a Europa. Então por que não colocar um outro cara melhor no lugar do William Thomas?
Quem sabe as nossas contratações aí do segundo semestre, na virada do ano, que precisa contratações, a gente tinha que pegar pelo menos um zagueiro e talvez até um goleiro bala mesmo, né, para o segundo semestre. Aí tem que ficar na mão de um cara que saiba o que está fazendo, não na mão do William Thomas, porque ele não vai saber o que fazer, né? E só aí a gente já consegue encontrar, né? Eu que estou aqui na minha casa, que eu sou amador no troço, eu consigo chegar aqui e dar uma lista de coisas que poderiam, em pouco tempo, dar uma mexida, dar uma modificada no Inter. Por que eles que são profissionais não fazem isso, né? Então, sim, gente, não tá nada perdido. Nós estamos hoje na 5ª rodada do Brasileirão. Faltam 33 rodadas. A hora de escapar do rebaixamento é agora. E aí, se a gente fizer uma campanha melhor, escapar agora logo do rebaixamento e já se livrar disso, a gente pode começar a sonhar mais alto no Brasileirão. Quem sabe se a gente não vai conseguir ali uma vaga na pré-Libertadores, talvez até dar uma embalada ali e ficar lá nas cabeças, eu não sei, sinceramente, não sei até onde vai esse grupo do Inter. Eu não sei qual é o nosso teto. O fato é que hoje a gente é um time que está olhando para baixo. A gente está olhando para o Z4 e querendo fugir dali. Hoje a gente está no meio da tabela, na 5ª rodada. Mas e lá na 33ª, 34ª rodada, onde é que a gente vai estar? A gente vai estar com esse mesmo pensamento pequeno ainda? A gente vai estar com um pensamento de clube pequeno ainda? Com profissionais de clubes pequenos? Ou a gente vai estar do tamanho do Internacional, disputando coisas? E nas Copas, como é que a gente vai estar? A gente ainda vai estar nas Copas? Lá no mês de outubro? A gente vai estar ainda nas Copas? Porque o Ener Valencia chega em julho. Talvez jogue ainda dentro do mês de julho, talvez jogue em agosto. Mas só o Ener Valencia chegar vai resolver todos os nossos problemas? Se a bola não chega no Luiz Adriano, não chega no alemão, não chega ali no centroavante que tiver ali no momento, pode ser que a gente tenha problema de abastecimento do Ener Valencia, né? Porque o time não tá jogando, não tá construindo. Será que só o Ener Valencia vai pegar o time nas costas e fazer um monte de gols? Vale a reflexão, né? Eu acho que o Inter, além de precisar de mais contratações para dentro de campo, tem que também reforçar a equipe de fora de campo. E aí a gente pode voltar a sonhar. A torcida está indignada. A torcida meio que largou, já não está mais querendo muita coisa. Mas quem sabe as coisas não podem mudar com mudanças de atitude nos bastidores, né? Vamos começar a pensar melhor, vamos começar, né, a fazer o Inter voltar a ser grande. Mas tem que pensar grande para isso, né? Porque se continuar com esse pensamento pequeno, o nosso destino é a Série B. E aí eu não quero nem ver o que vai ser de nós em 2024. Mais uma vez na Série B, lutando por um monte de coisa, perdendo receita e destruindo o elenco que a gente tem hoje. Que não é um elenco assim tão bom quanto poderia ser, mas é um elenco que consegue ter um retorno maior do que está tendo. Eu boto sim na conta do Mano Menezes o fato de não estar extraindo desse elenco tudo o que ele pode oferecer, mas nos bastidores também tem muita coisa a ser resolvida. Espero que vocês tenham gostado aí da análise, deixem aí embaixo os comentários, dá like no vídeo, se inscreve no canal, vejo vocês aqui amanhã, valeu!